Nesse terceiro experimento, então, do efeito fotoelétrico, nós vamos fazer algo muito similar ao experimento 2, né? Nós vamos fazer ali novamente uma varredura, né, de menos 1,1 até 10 volts, variando de 1 em 1 volt. Porém, anteriormente nós deixamos fixo o filtro e variamos a abertura, né? Agora nós vamos manter a abertura fixa em 4 milímetros, né? Essa daqui. E vamos variando agora os filtros. Os filtros que nós vamos utilizar é de 436 nanômetros, 546 nanômetros e 577 nanômetros. Tá? Vamos começar então colocando esse primeiro filtro de 436. Retiramos a proteção da lâmpada e aí fazemos a leitura. Tá? Primeiro, então, vamos iniciar lá em menos 1,1. Em menos 1,1 nós temos, então, 0 ampere. Passamos agora, então, né, a nossa escala aqui continua em 10 no menos 11, né? Esqueci de comentar, como estava no experimento 2. Vamos ajustar agora aqui, então, a tensão para a nossa próxima medida, que é 0 volt. Em 0 volt nós temos, então, 13 amperes. Passamos agora para 1 volt. 1 volt nós temos 34 amperes. 2 volts. 2 volts, 67 amperes, 3 volts, 3 volts nós temos 109 amperes, né, oscilando entre 108 e 109, 4 volts, 133 amperes, 5 volts, temos 150 amperes, 6 volts, 162 amperes, 7 volts, 182 amperes, 8 volts, 207 amperes, 9 volts, 229 amperes, estabilizando agora em 230, então essa é a nossa medida. E a última medida, que são os 10 volts, para esse primeiro filtro, 251 amperes. Tá? Então, o primeiro filtro, ok. Vamos para o segundo filtro. Então, para o segundo filtro, né, com o procedimento padrão, para evitar danos ao equipamento, sempre tapando primeiro a lâmpada de mercúrio e agora sim, então, fazendo a troca do filtro, retirando de 436 e colocando o de 546. Retiramos a proteção e agora, novamente, então, começamos a varredura lá em menos 1,1 volt. Menos 1,1, então, indicando 0 ampere, 0 volt, 3 amperes, 1 volt, 17 amperes, 2 volts, 35 amperes, 3 volts, 47 amperes, 4 volts, 62 amperes, 5 volts, 70 amperes, 6 volts, 74 amperes, 7 volts,
83, 8 volts, 94, 9 volts, 103 amperes e a nossa última medida para esse filtro, 111 amperes. Voltamos então lá para o início. E agora, novamente colocando a proteção, retirando o filtro de 546 nanômetros e colocando o filtro de 577. Retiramos a proteção e vamos fazer então a última varredura de medidas. Menos 1,1, nós temos então menos 1 ampere, 0 volt, temos 1 ampere, 1 volt, 6 amperes, 2 volts, 11 amperes, passamos agora então para 3 volts, 14 amperes, 4 volts, 18 amperes, 5 volts, 20 amperes, 6 volts. Temos 20 amperes novamente, 7 volts. 23 amperes, 8 volts, 25 amperes, 9 volts, 27 e a última medida são os nossos 10 volts, temos 29 amperes.